Após sua esposa dispensar injustamente a amada babá de seus filhos, o milionário toma uma posição inesperada. Suas ações não apenas surpreendem sua família, mas também colocam em movimento eventos que desafiam sua compreensão de justiça e compaixão. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. O sol da tarde lançava longa sombra sobre o piso de mármore da mansão Richardson quando Robert entrou na garagem circular. Algo parecía extraño. Normalmente, o som de risadas de crianças o cumprimentaria antes mesmo de chegar à porta da frente, mas hoje, um silêncio perturbador pairava no ar. Lá dentro, ele encontrou seus filhos, Emma, 8, e Lucas, 6, amontoados na grande escadaria. Seus rostos exibiam sinais inconfundíveis de lágrimas recentes. Emma agarrou seu elefante de pelúcia favorito, um presente de Angela, enquanto Lucas repetidamente desenhava círculos nos degraus acarpetados com o dedo. Onde está Angela? Robert perguntou, largando sua pasta. A pergunta desencadeou novas lágrimas em Lucas. Emma, tentando ser corajosa, falou. Mommy admits you. Ela simplesmente a fez ir embora, pai. Ela nem nos deixou nos despedir direito. Sua voz falhou na última palavra. O estômago de Robert se apertou. Angela estava com eles há 4 anos, praticamente criando as crianças enquanto ele e Elizabeth construíam seu império empresarial. Ela conhecia cada rotina, cada preferência, cada pequeno detalhe sobre as crianças. Da aversão de Lucas às crostas em seus sanduíches à necessidade de Emma por sua luz noturna especial. A sala de jantar naquela noite parecia um tribunal. Elizabeth estava sentada em seu lugar de sempre, costas retas, a porcelana tilintando contra os talheres com movimentos precisos. As crianças empurravam a comida em seus pratos, trocando olhares entre os pais. Foi uma decisão necessária, Elizabeth declarou, enxugando os lábios com um guardanapo. Os Prescotts mencionaram algo no clube de campo. As pessoas estão falando, Robert, sobre como é ok ter alguém como ela cuidando dos nossos filhos. Alguém como ela. O garfo de Robert parou no meio do caminho para sua boca. Você quer dizer alguém que foi completamente devotada aos nossos filhos por 4 anos? Alguém que passou a noite aqui quando Lucas teve pneumonia? Alguém que ajudou Emma a superar seu medo de nadar? As unhas perfeitamente cuidadas de Elizabeth tamborilavam contra a mesa. Você sabe exatamente o que quero dizer. Precisamos pensar sobre nossa imagem. O futuro das crianças. Seus círculos sociais. Não quero novos círculos sociais, Emma interrompeu. Quero Angela de volta. Mocinha, isso não está em discussão, Elizabeth retrucou, sua compostura quebrando um pouco. Além disso, já marquei entrevistas com vários candidatos altamente qualificados da agência. Lucas começou a chorar novamente, afastando-se da mesa e correndo escada acima. Emma o seguiu, deixando seu jantar intocado. Robert os observou indo embora, sentindo o peso da situação pressionando-o. Ele construiu seu sucesso tomando decisões difíceis, sabendo quando agir e quando esperar. Mas isso era diferente. Não se tratava de participação de mercado ou margens de lucro, era sobre a felicidade de seus filhos, e mais importante, sobre o que era certo. Ele estudou sua esposa do outro lado da mesa, notando leve tremor em sua mão enquanto ela pegava sua taça de vinho. Havia algo por trás de seu exterior composto, medo talvez, ou incerteza mascarada por privilégio e expectativas sociais. Em 15 anos de casamento, ele aprendeu a ler esses sinais sutis. As crianças vão se adaptar, disse Elizabeth, mais para si mesma do que para ele. Elas sempre se adaptam. Mas Robert não tinha tanta certeza. Enquanto estava sentado ali, observando sua esposa manter sua fachada de retidão, ele percebeu que não podia deixar isso acontecer. O homem que construiu um império empresarial do nada não o fez aceitando o injustiças ou recuando diante de desafios. Ele precisava agir, mas tinha que ser estratégico sobre isso. Mais tarde naquela noite, deitado acordado na cama, Robert podia ouvir fungadas abafadas do quarto de Emma. O som consolidou sua determinação. Amanhã, ele começaria a consertar as coisas, mesmo que isso significasse ir contra a vontade de sua esposa. A questão era, como fazer isso sem destruir sua família no processo? Ele pegou seu telefone, percorrendo seus contatos até encontrar o número de Angela. Ele precisaria abordar isso com cuidado, considerando todos os ângulos. Um movimento errado poderia piorar as coisas. Mas não fazer nada não era uma opção, não mais.
Enquanto olhava para o teto, Robert começou a formar um plano. Ele construiu sua carreira calculando riscos e aproveitando oportunidades. Agora ele precisava aplicar essas mesmas habilidades para salvar sua família, não apenas dessa crise imediata, mas dos preconceitos que ameaçavam envenenar seu futuro. Na manhã seguinte, Robert combinou de encontrar Angela em um pequeno café do outro lado da cidade, longe dos olhares curiosos de seu círculo social. Ele chegou cedo, escolhendo uma mesa de canto isolada. Angela apareceu precisamente às 9 da manhã, ainda se comportando com a mesma dignidade que o impressionou pela primeira vez durante sua entrevista de emprego anos atrás. Obrigado por me encontrar, Angela, disse Robert, gesticulando para o assento em frente a ele. Quero me desculpar pelo que aconteceu ontem. Angela alisou a saia enquanto se sentava, sua expressão cuidadosamente neutra. Senhor Richardson, você não precisa se desculpar pelas ações de sua esposa. Nós dois sabemos por que fui demitido, e não foi sobre meu desempenho. Robert estremeceu com sua franqueza. O comportamento de Elizabeth foi inaceitável. Mas preciso que você entenda uma coisa: as crianças estão devastadas. Emma mal tocou em seu café da manhã esta manhã, e Lucas. Ele fez uma pausa, lembrando-se do rosto manchado de lágrimas de seu filho. Lucas perguntou se foi culpa dele você ter ido embora. A fachada composta de Angela rachou ligeiramente. Aquelas crianças. Ela respirou fundo, se firmando. Eu os vi crescer por 4 anos. Você sabia que Emma começou a escrever histórias recentemente? Elas mantêm em um caderno roxo debaixo da cama. E Lucas, ele finalmente dominou a habilidade de amarrar os sapatos na semana passada. Ele estava tão orgulhoso. É exatamente por isso que eu te chamei aqui. Robert se inclinou para frente, abaixando a voz. Eu quero te contratar de volta. Particularmente, por enquanto. Elizabeth sai para as reuniões do comitê de caridade toda terça e quinta à tarde. As crianças têm uma sala de jogos acima da garagem, é separada da casa principal. Você poderia passar um tempo com elas lá. Os olhos de Angela se arregalaram. Senhor Richardson, você está sugerindo que façamos isso pelas costas da sua esposa? Eu sei que não é o ideal, Robert reconheceu, passando a mão pelo cabelo. Mas eu pensei nisso. As crianças precisam de você, e esse arranjo me daria tempo para trabalhar com Elizabeth, para ajudá-la a ver o quão errada ela estava. E se ela descobrir? Então eu vou lidar com as consequências. Mas eu não posso ficar parada e ver meus filhos sofrerem por causa do preconceito. Eles merecem algo melhor. Todos nós fazemos. Depois de um longo momento, Angela assentiu. Essas crianças significam tudo para mim. Mas, Sr. Richardson, isso não é mais só sobre elas. As ações de sua esposa, elas são parte de um problema maior. Um que não vai embora me escondendo em uma sala de jogos. Eu entendo, Robert respondeu, embora não tivesse certeza se entendia completamente. Esta é uma solução temporária. Prometo a vocês, estou trabalhando em um plano de longo prazo. Eles passaram a próxima hora trabalhando nos detalhes. Angela chegaria depois que Elizabeth saísse para suas reuniões, usando a entrada de serviço perto da garagem. A câmera de babá das crianças ficaria temporariamente desativada durante essas visitas. Robert garantiria que sua agenda permitisse que ele estivesse em casa durante esses horários, fornecendo cobertura se necessário. Na terça-feira seguinte, Robert orquestrou a primeira visita secreta de Angela. Ele disse às empregadas que estaria trabalhando em casa, então esperou até que o carro de Elizabeth desaparecesse na garagem antes de enviar uma mensagem de texto para Angela. A reação das crianças superou até mesmo suas expectativas. O grito de alegria de Emma quando viu Angela subindo as escadas da sala de jogos provavelmente podiam ser ouvidas do outro lado da vizinhança. Lucas se lançou nos braços dela com tanta força que quase caiu. Você voltou. Emma continuou repetindo, dançando ao redor deles. Papai, você a trouxe de volta. Por 2 horas preciosas, a sala de jogos acima da garagem se transformou em um santuário de normalidade. Angela ajudou Lucas com sua leitura, ouviu as novas histórias de Emma e trouxe à tona o tipo de felicidade restrita em seus filhos que Robert não via desde sua dispensa. Mas observando-os, Robert sentiu o peso de sua decepção ficando mais pesado. A alegria naquela sala era construída sobre mentiras. Mentiras necessárias, talvez, mas mentiras mesmo assim. As crianças tiveram que jurar segredo, ensinadas a esconder sua felicidade de sua própria mãe.
Não era sustentável. Enquanto ele levava Angela para casa naquela noite, ela expressou o que ele estava pensando. Senhor Richardson, essas crianças estão aprendendo que não tem problema esconder as coisas se a causa for justa. Essa é realmente a lição que queremos ensinar a elas? A pergunta o assombrava. Ele construiu seu negócio com base na transparência e integridade, mas aqui estava ele, orquestrando enganos elaborados em sua própria casa. A tensão entre fazer o que era certo e fazer o que era certo agora o atormentava. Mas quando chegou quinta-feira, e ele viu os rostos de seus filhos se iluminarem novamente com a chegada de Angela, ele deixou suas dúvidas de lado. Às vezes, ele disse a si mesmo, você tinha que pegar um caminho tortuoso para chegar a um destino reto. A verdadeira questão era, por quanto tempo ele conseguiria continuar andando nessa corda bamba antes que algo, ou alguém, fizesse todos eles caírem? A farsa durou 3 semanas antes de se desfazer. Elizabeth chegou em casa mais cedo de sua reunião do comitê, uma enxaqueca forçando a interromper seus planos da tarde. Ela ouviu as risadas antes de vê-las, sons familiares e desinibidos flutuando acima da garagem. Robert estava em seu escritório em casa quando Elizabeth entrou, seu rosto vermelho de raiva. Como você ousa? Ela sibilou, a NDS tremendo. Na minha própria casa? Ele se preparou para esse momento, ensaiou seus argumentos, mas diante da fúria crua de Elizabeth, todas as suas palavras cuidadosamente planejadas evaporaram. As crianças precisavam dela, ele disse simplesmente. As crianças precisavam dela? A risada da Elizabeth era frágil. O que elas precisam é entender sua posição na sociedade. Suas responsabilidades. Sua responsabilidade de julgar as pessoas pela cor da pele? Robert se levantou, sua própria raiva finalmente transparecendo. É isso que você quer ensinar a elas? Não ouse fazer isso sobre raça. Elizabeth bateu a palma da mão contra a mesa dele. Isso é sobre proteger nossas crianças. ¿Protégelas de quê? Da Angela. Da mulher que não demonstrou nada além de amor e dedicação por 4 anos. Da mulher do que eu passei. O grito de Elizabeth ecoou pelo escritório, seguido por um silêncio tão completo que eles podiam ouvir o tic-tac do relógio de pêndulo no corredor. Robert olhou para sua esposa. Em 15 anos de casamento, ele nunca tinha visto assim, sua compostura perfeita destruída, rímel borrando sob seus olhos. Do que você está falando? Elizabeth afundou em uma das cadeiras de couro, sua raiva parecendo diminuir. Minha mãe, ela não o era como eu. Ela não era. Ela gesticulou vagamente para si mesma, para as roupas caras e a aparência cuidadosamente mantida. Ela trabalhava como governanta para uma família rica em Boston. Ela era mais escura que Angela. A revelação atingiu Robert como um golpe físico. Em todos os seus anos juntos, Elizabeth nunca havia falado sobre a origem de sua mãe. Ele tinha visto fotos, é claro, mas elas sempre eram cuidadosamente selecionadas. A mãe de Elizabeth em roupas sociais adequadas, na formatura de Elizabeth, em seu casamento. A família para a qual ela trabalhava, Elizabeth continuou, sua voz vazia. Eles a tratavam como se ela fosse inferior a eles. Passei minha infância vendo minha mãe chegar em casa exausta, magoada, mas ainda tendo que ser grata pela oportunidade de para servi-los. Você sabe o que isso faz com uma criança? Elizabeth. Robert se moveu para tocar seu ombro, mas ela se encolheu. Eu jurei que nunca deixaria meus filhos verem isso. Nunca os deixaria sentir o que eu sentia. Então eu trabalhei mais, falei melhor, me vesti melhor. Eu me transformei em alguém que pertencia ao mundo deles. Ela olhou para ele, lágrimas escorrendo livremente agora. E sim, talvez eu tenha ido longe demais. Talvez eu tenha me tornado o que eu odiava. Mas eu fiz isso por eles. Robert sentiu o chão se movendo sob seus pés. Tudo o que ele achava que sabia sobre sua esposa estava se realinhando. Mas Angela não é uma ameaça para nossos filhos. Ela os ama. É isso que torna tudo pior, Elizabeth sussurrou. Porque um dia, eles aprenderão. Eles aprenderão que não importa o quanto Angela os ame, não importa o quão boa ela seja em seu trabalho, a sociedade sempre a verá de forma diferente. E eles terão que escolher, assim como eu fiz. O peso das palavras de Elizabeth pairou no ar entre eles. Robert pensou em seus filhos lá em cima com Angela, alegremente inconscientes da complexidade do mundo adulto que os esperava. Ele pensou em Elizabeth quando criança, observando sua mãe navegar em um mundo projetado para diminuí-la.
Não podemos protegê-los da realidade, ele disse finalmente. Mas podemos ensiná-los a mudá-la. Elizabeth enxugou os olhos, deixando manchas escuras em seus dedos. Você faz parecer tão simples. Não é simples. Mas afastar pessoas boas porque temos medo, essa não é a resposta. Sua mãe merecia algo melhor. Angela merece algo melhor. E nossos filhos merecem aprender que podem fazer parte dessa mudança. Por um longo momento, Elizabeth não disse nada. Então, quase inaudivelmente, eu não sei como ser diferente. Talvez seja por aí que começamos, respondeu Robert. Não com conhecimento, mas com disposição para aprender. O som do riso das crianças diminuiu novamente, um lembrete da situação imediata que elas precisavam abordar. Mas pela primeira vez desde que essa crise começou, Roberta sentiu um lampejo de esperança. A revelação de Elizabeth abriu uma porta que estava selada por anos de medo e instinto protetor. A questão agora era, eles conseguiriam passar por isso juntos? O centro comunitário na Maple Street não parecia o tipo de lugar onde os Richardons costumavam passar as noites de quinta-feira. A tinta do prédio de tijolos estava descascando, e o estacionamento precisava de uma reforma. A Mercedes de Elizabeth se destacava entre os veículos modestos, um lembrete visual de quão longe eles estavam de sua zona de conforto. Você tem certeza sobre isso? Elizabeth perguntou, segurando sua bolsa de grife como um escudo. A placa dizendo Entendendo Raça e Privilégio, grupo de discussão comunitária, parecia zombar da presença deles. Robert olhou para o relógio. Eles estavam 10 minutos adiantado. O Dr. Thompson recomendou esse grupo especificamente. Ele disse que eles ajudaram outras famílias a lidar com situações semelhantes. Ele não mencionou que o terapeuta familiar deles pareceu surpreso com a disposição deles em comparecer. Lá dentro, a sala comunitária iluminada por lâmpadas fluo recentes continha um círculo de cadeiras de metal. As pessoas já estavam se reunindo, uma mistura de rostos e origens que deixou Elizabeth visivelmente tensa. Robert avistou outros 2 casais de aparência rica, mas a maioria dos participantes parecia ser de circunstâncias mais modestas. A facilitadora, uma mulher chamada Maya Shen, se aproximou deles com um sorriso caloroso. Bem-vindos! Vocês devem ser Robert e Elizabeth. O Dr. Thompson mencionou que vocês se juntariam a nós esta noite. O sorriso social ensaiado de Elizabeth apareceu. Sim, nós, mãe, olha. A voz animada de Emma cortou um momento estranho. Ela estava apontando para uma parede coberta de obras de arte infantis, pinturas e desenhos retratando famílias de todas as cores de mãos dadas, brincando juntas, compartilhando refeições. As crianças têm seu próprio grupo na sala ao lado, explicou Maya. Eles exploram esses tópicos por meio da arte e da narrativa enquanto temos nossa discussão adulta. Lucas, que estava se escondendo atrás das pernas de Robert, animou-se com a menção de atividades. Um voluntário adolescente apareceu para guiar as crianças até o quarto delas, e de repente Robert e Elizabeth se viram sozinhos, realmente sozinhos, neste território desconhecido. A sessão começou com apresentações. Cada pessoa compartilhou o que as levou até lá. Quando chegou a vez de Elizabeth, ela começou com sua correção política habitual, mas algo na atmosfera da sala, talvez a honestidade crua das histórias dos outros, quebrou seu verniz. Eu demiti a babá dos nossos filhos, ela disse abruptamente, com a voz trêmula. Eu a demiti porque estava com medo. Porque pensei que estava protegendo meus filhos. Mas eu estava errada, e estou aqui porque não quero mais ser essa pessoa. A admissão pairou no ar. Robert apertou a mão dela, surpreso com sua franqueza. Outros participantes assentiram em reconhecimento, não da situação específica, mas da luta universal para confrontar os próprios preconceitos. Conforme a noite avançava, eles ouviram histórias que desafiavam sua visão de mundo. Um executivo negro descreveu ser seguido em lojas de luxo, as mesmas lojas onde Elizabeth fazia compras sem pensar 2 vezes. Uma mãe hispânica compartilhou como a professora de seu filho presumiu que ele precisava de aulas de recuperação, apesar de seu nível avançado de leitura. Durante o intervalo, Elizabeth sussurrou para Robert: essa poderia ter sido a história da minha mãe. O momento mais poderoso veio quando um casal rico, os Hendersons, compartilharam como eles confrontaram seus próprios preconceitos depois que sua filha começou a namorar um jovem negro. Tivemos que decidir, disse a senhora Henderson, se deixaríamos nossos preconceitos nos custarem nosso relacionamento com nosso filho. Robert observou o rosto de Elizabeth enquanto ela absorvia essas histórias.
A máscara cuidadosa que ela geralmente usava em público havia sumido, substituída por algo mais vulnerável e mais real. Quando a sessão terminou, Maya se aproximou deles novamente. Não há solução rápida, ela disse gentilmente. Este é um trabalho contínuo, mas aparecer é o primeiro passo. No caminho de carro para casa, eles estavam e até que Elizabeth perguntou de repente: Você acha que Angela viria conosco da próxima vez? Robert quase perdeu um sinal de parada. Você quer convidar Angela? Se realmente vamos mudar as coisas, precisamos começar a consertar as coisas, disse Elizabeth. E talvez ouvir a história dela me ajude a entender melhor a da minha mãe. Eles pegaram as crianças na sessão. Emma segurava um novo desenho, figuras de cores diferentes juntas sob um arco-íris. Lucas explicou animadamente como eles aprenderam uma música sobre celebrar as diferenças. Podemos voltar na semana que vem? Emma perguntou. Elizabeth chamou a atenção de Robert antes de responder. Sim, querida. Acho que todos nós precisamos voltar. Naquela noite, enquanto Robert estava acordado, ele refletiu sobre a noite. A jornada à frente seria desafiadora, ele não tinha ilusões sobre isso. Séculos de preconceito não seriam desfeitos em algumas sessões no centro comunitário. Mas ao ver Elizabeth dar aquele primeiro passo difícil, vendo seus filhos abraçarem novas perspectivas com o coração aberto, ele sentiu algo que não esperava: esperança. O verdadeiro trabalho estava apenas começando. Amanhã, eles precisariam ter uma conversa honesta com Angela. Eles precisariam encarar as potenciais reações de seu círculo social. Eles precisariam examinar cada suposição, cada privilégio, cada preconceito inconsciente que acumularam ao longo dos anos vivendo em sua bolha protegida. Mas, por enquanto, o som de Emma cantando a música da diversidade que ela havia aprendido, um pouco desafinada através da parede de seu quarto, parecia uma promessa de possibilidade. O retorno de Angela à casa dos Richardson foi diferente desta vez. Nada mais de se esgueirar pela entrada de serviço ou se esconder na sala de jogos acima da garagem. Ela entrou pela porta da frente, convidada por Robert e Elizabeth, embora a tensão no ar permanecesse palpável. As crianças estão no escritório, disse Elizabeth, sua voz cuidadosamente controlada. Foi a primeira vez que ela falou diretamente com Angela desde ter ele atirando. Eles perderam as aulas da tarde. Angela assentiu, mantendo seu comportamento profissional. Ao passar pelo saguão, a voz de Emma veio do escritório. Mas por que as pessoas achavam que a cor da pele importava tanto? Robert e Elizabeth trocaram olhares. Eles encontraram Angela parada na porta do escritório, observando Lucas esparramado no carpete com seu livro de história, enquanto Emma estava sentada de pernas cruzadas no assento da janela. Essa é uma pergunta complicada, disse Angela, entrando na sala. Os rostos das crianças se iluminaram com sua voz. Mas talvez eu possa ajudar vocês a entender. Na hora seguinte, Robert e Elizabeth ficaram em silêncio na porta, ouvindo Angela compartilhar histórias da história de sua própria família. Ela contou às crianças sobre seu avô, que tinha que beber em bebedouros separados, e sua mãe, que foi a primeira professora negra em seu distrito escolar. As pessoas eram más com eles? Lucas perguntou, seu pequeno rosto franzido de preocupação. Alguns eram, admitiu Angela. Mas também houve pessoas que defenderam o que era certo, que ajudaram a mudar as coisas. É por isso que é importante aprender com o passado, para que possamos ser aquelas pessoas que tornam as coisas melhores. A mão de Elizabeth encontrou a de Robert, apertando-a com força. A história de sua mãe, ainda fresca em suas mentes por sua revelação recente, parecia ecoar nas palavras de Angela. Mais tarde naquela semana, durante sua rotina noturna, Robert notou uma mudança no comportamento das crianças. Emma começou a escrever uma nova história sobre uma amizade entre duas meninas de origens diferentes, inspirada pelos ensinamentos de Angela. Lucas insistiu em levar sua coleção diversificada de bonecos de ação para a escola, explicando orgulhosamente aos seus colegas por que a representação importava. Eles estão aprendendo coisas que nunca aprendemos na idade deles, Elizabeth observou uma noite, enquanto estavam sentados em seu escritório depois que as crianças foram para a cama. Coisas que eu gostaria de ter entendido quando era jovem, sobre minha mãe. Robert observou enquanto sua esposa tirava até um álbum de fotos antigo, um que ele nunca tinha visto antes. Dentro havia fotos da mãe de Elizabeth em seu uniforme de governanta, parada na frente de várias casas de empregadores. Eu costumava ter vergonha disso, Elizabeth admitiu, seu dedo traçando o rosto de sua mãe em uma foto.
Agora percebo que ela era a pessoa mais forte que já conheci. A transformação em sua casa foi sutil, mas significativa. Elizabeth começou a convidar Angela para jantares em família, estranho no início, mas gradualmente se tornando mais Ral. Durante essas refeições, Angela compartilhou mais histórias, não apenas sobre luta, mas sobre triunfo, alegria e resiliência. Minha avó sempre disse que a comida une as pessoas, Angela comentou uma noite, ensinando Emma a fazer a receita tradicional de pão de milho de sua família. Mas são as histórias que compartilhamos durante a refeição que realmente nos conectam. Robert percebeu como Elizabeth ficava na cozinha durante esses momentos, fazendo perguntas sobre as tradições familiares de Angela, compartilhando histórias hesitantes sobre a comida de sua própria mãe. Era como se cada memória compartilhada ajudasse a preencher a lacuna entre seus mundos. A ideia para o evento de caridade surgiu durante uma dessas conversas noturnas. Temos recursos, Elizabeth disse de repente, erguendo os olhos de sua taça de vinho. Conexões. Talvez seja hora de usá-las para algo significativo. Robert reconheceu a centelha nos olhos de sua esposa, a mesma determinação que a ajudou a se transformar de filha de uma governanta em uma especialista em sociedade. Mas agora essa energia estava direcionada para uma transformação de um tipo diferente. E se organizássemos uma arrecadação de fundos, ela continuou. Não uma dessas galas abafadas em que as pessoas assinam cheques para aliviar suas consciências, mas algo real. Algo que une as pessoas, compartilha histórias, cria compreensão. Angela, que estava limpando os pratos do jantar, fez uma pausa. O centro comunitário precisa de financiamento para seus programas para jovens, ela ofereceu cautelosamente. E há vários GR organizações ASOOTs trabalhando em iniciativas educacionais. O planejamento começou naquela mesma noite. Elizabeth se jogou no projeto com a mesma precisão que ela usou para subir na escala social. Mas dessa vez, seu perfeccionismo serviu a um propósito diferente. Ela insistiu em fornecedores diversos, empresas de propriedade de minorias e palestrantes que pudessem compartilhar experiências autênticas. Robert observou sua esposa trabalhar até tarde da noite, pesquisando organizações, fazendo ligações, construindo coalizões. Às vezes, ele a encontrava em seu escritório, cercada por papéis, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela lia histórias de discriminação e resiliência. Eu continuo pensando na minha mãe, ela confidenciou uma noite. Sobre como a vida dela poderia ter sido diferente se alguém tivesse feito esse tipo de trabalho naquela época. A transformação não aconteceu apenas em casa. Seus filhos levaram essas discussões para sua escola particular, desafiando suposições arraigadas. A professora de Emma ligou, impressionada com seu interesse repentino pela história dos direitos civis. Os projetos de arte de Lucas começaram a apresentar pessoas de todas as cores, orgulhosamente exibidas na porta da geladeira. Mas talvez a mudança mais profunda tenha sido no calor crescente entre Elizabeth e Angela. O que começou como uma cooperação cautelosa evoluiu para um respeito genuíno, e vislumbres de amizade apareceram em risadas compartilhadas sobre as palhaçadas das crianças ou conversas tranquilas sobre suas esperanças para o futuro. Não podemos mudar o passado, disse Angela uma noite, enquanto todos estavam sentados na sala de estar planejando o evento de caridade. Mas podemos garantir que a próxima geração faça melhor. Olhando para sua família, todos eles, incluindo Angela, Robert percebeu que eles estavam construindo algo mais valioso do que status social ou sucesso empresarial. Eles estavam construindo um legado de compreensão e mudança, uma história, uma refeição, uma conversa honesta de cada vez. O Grand Ballroom do Riverside Hotel nunca havia sediado um evento como este. Em vez dos habituais lustres de cristal, e arranjos florais elaborados, o espaço foi transformado com instalações de arte criadas por grupos de jovens locais, exposições de fotografia mostrando a história diversa da cidade e exibições interativas sobre movimentos de justiça social. Robert ajustou sua gravata nervosamente, observando os convidados chegarem. A multidão era notavelmente diferente de suas reuniões sociais habituais. Líderes comunitários misturados com executivos corporativos, ativistas conversavam com matronas da sociedade e crianças de várias origens corriam entre as exibições. Você tem certeza sobre isso? Ele perguntou a Elizabeth pela 100ª vez. Deixar Angela falar com todos? Elizabeth, elegante em um vestido preto simples, observou Angela cumprimentar alguns que chegaram cedo. Ela precisa ser ouvida, ela disse com firmeza. Todos precisamos ouvi-la. A noite foi cuidadosamente orquestrada.
Antes do discurso de Angela, haveria apresentações de grupos de jovens locais, apresentações sobre iniciativas comunitárias e uma refeição compartilhada com pratos de várias tradições culturais. Elizabeth insistiu em mesas redondas que misturassem diferentes grupos sociais, forçando a conversa entre pessoas que, de outra forma, nunca se conheceriam. Enquanto o salão de baile enchia, Robert notou rostos familiares do clube de campo parecendo desconfortáveis, claramente fora de seu elemento. Os Prescotts, os mesmos que inicialmente reclamaram de Angela, sentaram-se rigidamente na mesa designada, tentando conversar educadamente com um pequeno empresário negro e sua esposa. Mãe, olha! Emma puxou o vestido de Elizabeth, apontando para sua obra de arte na exposição para jovens, uma pintura de mãos de cores diferentes unidas em um círculo. Lucas também contribuiu, seu desenho infantil, mas sincero, de Angela lendo para ele em destaque. Quando chegou a hora do discurso de Angela, a sala ficou em silêncio. Ela estava no pódio, usando um vestido azul profundo que Elizabeth insistiu em comprar para ela, embora Angela tenha protestado inicialmente. Boa noite, ela começou, sua voz firme apesar das centenas de olhares fixos nela. Eu nunca imaginei estar aqui hoje à noite. Alguns meses atrás, fui demitida do meu emprego por ser da cor errada na casa certa. Robert ouviu respirações ofegantes de várias mesas. Elizabeth apertou sua mão com força. Mas esta não é uma história sobre ser demitida, Angela continuou. Esta é uma história sobre o que aconteceu depois. Sobre uma família que poderia ter escolhido conforto em vez da consciência, mas em vez disso escolheu enfrentar seus próprios preconceitos. Sobre crianças que ensinaram aos pais que o amor não vê cor. Sobre uma mulher que teve a coragem de confrontar seus próprios medos e preconceitos. Ela continuou compartilhando não apenas sua experiência com os Richardsons, mas histórias de sua vida, a discriminação sutil, as portas fechadas antes mesmo que ela pudesse bater, as explicações que ela teve que dar aos próprios filhos sobre por que algumas pessoas os tratariam de forma diferente. Quando a senhora Richardson me demitiu, Elizabeth estremeceu levemente com essas palavras. Ela estava agindo com medo. Medo nascido das experiências de sua própria mãe como uma mulher de cor trabalhando em lares ricos. Medo de que seus filhos enfrentassem os mesmos preconceitos que ela testemunhou. Mas o medo, se deixarmos, pode nos ensinar. Pode nos mostrar o que precisa mudar. A sala estava completamente parada. Robert viu lágrimas em muitos rostos, incluindo os de alguns de seus amigos mais privilegiados. Esta noite não é sobre culpa ou vergonha, a voz de Angela ficou mais forte. É sobre compreensão. Sobre reconhecer que nossas histórias estão todas conectadas. Quando machucamos uma pessoa com nosso preconceito, machucamos a nós mesmos. Quando fechamos uma porta por medo, nos cercamos. Ela compartilhou histórias das crianças, como Emma e Lucas nunca viram como diferente até que a sociedade os ensinou, como suas perguntas inocentes sobre racismo desencadearam conversas mais profundas sobre justiça e igualdade. Ela falou sobre as discussões no centro comunitário, o poder transformador do diálogo honesto. Mas a maioria das... Importantemente, ela concluiu, está uma história sobre esperança. Sobre como a mudança é possível quando temos a coragem de encarar nossos erros e a humildade de aprender com eles. A senhora Richardson não me pediu apenas para voltar, ela me pediu para ajudá-la a entender. Para ajudar seus filhos a entender. E ao fazer isso, ela começou a entender a si mesma. O silêncio que se seguiu às últimas palavras de Angela foi profundo. Então, em algum lugar no fundo, alguém começou a bater palmas. Os aplausos se espalharam, crescendo em uma ovação de pé que pareceu sacudir os lustres de cristal. Robert observou Elizabeth caminhar até o pódio, com lágrimas escorrendo abertamente pelo rosto. Na frente de todos, ela abraçou Angela, não o abraço cuidadoso social de empregador e empregado, mas o abraço real de duas mulheres que percorreram uma estrada difícil juntas. O impacto da noite repercutiu imediatamente em seu círculo social. Os Prescotts abordaram Angela para se desculpar por seu papel em sua demissão. Outras famílias começaram a perguntar sobre os grupos de discussão do centro comunitário. Vários executivos corporativos perguntaram sobre iniciativas de diversidade para suas empresas. Mais tarde naquela noite, quando estavam saindo, Robert ouviu Emma dizendo a Lucas, "Viu? Foi isso que Angela quis dizer sobre ser corajosa o suficiente para mudar as coisas." Olhando para sua esposa e Angela, ainda cercadas por pessoas querendo conversar, compartilhar histórias e se conectar, Robert percebeu que o despertar privado de sua família havia se tornado algo muito maior.
Eles tinham aberto uma porta em seu mundo privilegiado, deixando entrar não apenas ar fresco, mas novas possibilidades para uma mudança real. Na manhã seguinte ao evento de caridade, Robert encontrou Elizabeth sentada em seu jardim, ainda de roupão, olhando para seu telefone. Espalhados por suas mídias sociais estavam fotos e comentários da noite anterior, junto com mensagens, algumas de apoio, outras nem tanto. Charlotte Prescott cancelou nossa partida de tênis, Elizabeth disse sem olhar para cima. Aparentemente, ela precisa de um tempo para processar os eventos da noite passada. Um pequeno sorriso brincou nos cantos de sua boca. O engraçado é que eu não me importo mais. Robert sentou-se ao lado dela no banco do jardim. O sol da manhã filtrava-se pelos carvalhos, criando padrões na grama orvalhada. Você está bem com tudo isso? Ele perguntou, gesticulando vagamente para o telefone dela. Você sabe no que eu fico pensando? Elizabeth largou o telefone. O dia em que minha mãe me pegou tentando clarear minha pele com um creme ridículo que eu tinha comprado secretamente. Eu tinha 13 anos. Ela chorou por horas, não porque estivesse com raiva, mas porque se culpava por não me proteger de me sentir assim. Robert ouviu, percebendo quantas histórias sobre sua mãe Elizabeth tinha começado a compartilhar desde que sua jornada começou. Todos esses anos, ela continuou, eu pensei que estavam orando ao me tornar o que a sociedade queria, perfeita, polida, aceitável. Mas ontem à noite, observando Angela falar, eu finalmente entendi o que minha mãe realmente queria. Ela queria que eu fosse forte o suficiente para mudar as coisas, não apenas me adaptar a elas. Dentro da casa, eles podiam ouvir Emma e Lucas conversando animadamente sobre os planos para sua próxima visita ao centro comunitário. As crianças já tinham pedido para participar de mais atividades, mostrando o entusiasmo pela justiça social que surpreendeu e comoveu seus pais. Acho que precisamos fazer mais, Elizabeth disse de repente, endireitando os ombros com determinação familiar. O evento foi apenas o começo. Temos conexões, recursos, influência. Devemos usá-los. Durante o café da manhã, eles começaram a planejar. Elizabeth propôs estabelecer uma fundação focada em equidade educacional e discriminação no local de trabalho. Robert, aproveitando sua experiência em negócios, sugere o fazer parcerias com outras empresas para criar programas de estágio para comunidades carentes. Poderíamos começar com nossa própria empresa, Elizabeth destacou. Quando foi a última vez que analisamos nossas práticas de contratação? Nossa equipe de liderança? Robert estremeceu, lembrando os rostos homogêneos na última reunião do conselho. Você está certo. Precisamos examinar tudo. A sessão de planejamento foi interrompida pela chegada de Angela. As crianças correram para cumprimentá-la, mas em vez da sessão de estudo habitual, todos se reuniram na sala de estar. Emma orgulhosamente mostrou a Angela os comentários nas redes sociais do pai sobre sua arte do evento. As pessoas estão perguntando se podemos fazer mais eventos, anunciou Lucas, pulando na ponta dos pés. Podemos, mãe? Pai. Elizabeth trocou um olhar com Robert antes de se virar para Angela. Na verdade, esperávamos discutir algo com você. Gostaríamos que você fizesse parte da construção de algo maior. Eles descreveram suas ideias para a fundação, observando cuidadosamente a expressão de Angela. Não queremos que este seja outro caso de pessoas privilegiadas decidindo o que os outros precisam, explicou Robert. Queremos construir isso juntos, com contribuição real e liderança das comunidades que esperamos servir. Angela ficou em silêncio por um momento. Não será fácil, ela finalmente disse. Você enfrentará resistência, não apenas do seu círculo social, mas de pessoas que podem questionar suas motivações. Nós sabemos, Elizabeth respondeu. Mas estamos prontos para isso. Nossos filhos merecem crescer em um mundo onde não tenham que escolher entre privilégio e princípio, onde possam se orgulhar de quem são e do que defendem. A conversa se expandiu para incluir as crianças, que ofereceram suas próprias sugestões com a sabedoria não filtrada da juventude. Emma queria começar um clube do livro com foco em autores diversos. Lucas sugeriu projetos de arte que pudessem unir diferentes comunidades. Enquanto conversavam, Robert observava sua esposa. A máscara cuidadosa que ela usará por tantos anos se foi, substituída por animação genuína enquanto ela discutia possibilidades com Angela. As duas mulheres que começaram como empregadora e empregada agora eram parceiras em algo maior do que elas mesmas. Mais tarde naquela noite, depois que as crianças estavam na cama, Robert encontrou Elizabeth em seu estudo, cercado por papéis.
pesquisas sobre bases semelhantes, notas de suas discussões matinais, listas de parceiros e iniciativas em potencial. Lembra quando nossa maior preocupação era sermos convidados para as festas certas? Ela perguntou, olhando para cima com uma mistura de diversão e arrependimento. Robert sentou-se na beirada de sua mesa. Você está feliz? Com todas essas mudanças? Elizabeth ficou quieta por um momento, considerando. Eu me sinto autêntica. Pela primeira vez desde que eu era uma menina, não estou tentando ser outra pessoa. E ser eu mesma, ironicamente, me faz sentir mais próxima de minha mãe do que todos aqueles anos que passei tentando escapar de sua história. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para o gramado bem cuidado, o símbolo de seu status alcançado. Construímos tudo isso tentando provar que pertencíamos. Ela gesticulou para os arredores. Agora temos a chance de construir algo que importa. Robert se juntou a ela na janela, passando um braço em volta de seus ombros. O reflexo deles no vidro mostrou duas pessoas diferentes do casal que havia começado essa jornada, menos polidas talvez, mas mais reais. Você sabe o que Angela me disse depois do discurso? Elizabeth se virou para encará-lo. Ela disse que minha mãe ficaria orgulhosa. Não do que me tornei, mas do que estou me tornando. A distinção era sutil, mas profunda. Eles não eram mais apenas pessoas bem-sucedidas fazendo obras de caridade. Eles estavam se tornando defensores, aliados, participantes ativos na mudança. Seu privilégio era trans. Formar um muro que o separava dos outros em uma ponte que poderia conectar comunidades. Então, Robert sorriu. Qual é o nosso próximo passo? O sorriso de resposta de Elizabeth continha determinação e esperança. Começamos garantindo que nossos filhos nunca tenham que esquecer quem são para se tornarem quem devem ser. A Richardson Foundation foi lançada com pouca fanfarra, mas com impacto imediato. Eles converteram a ala leste não utilizada de sua sede corporativa em um centro comunitário, completo com sala de reunião, espaços, um laboratório de informática e salas de aula para programas depois da escola. O espaço fervilhava de atividade, apagando as linhas invisíveis que há muito tempo dividiam sua cidade. Senhor Richardson, você precisa ver isso, Angela chamou uma tarde, gesticulando para a sala de aula principal. Lá dentro, Emma estava diante de um grupo de crianças de várias origens, liderando com confiança uma discussão sobre sua última seleção do Clube do Livro, uma história sobre uma jovem navegando entre duas culturas. E por que vocês acham que a autora escreveu dessa forma? Emma perguntou a seus colegas, exibindo um talento natural para facilitação que fez o peito de Robert inchar de orgulho. Em outra sala, Lucas estava sentado de pernas cruzadas no chão com crianças do abrigo local, ensinando-as a usar o programa de codificação que ele havia aprendido em sua escola particular. Elizabeth insistiu que quaisquer recursos educacionais disponíveis na escola de seus filhos deveriam ser compartilhados com o centro comunitário. A transformação se estendeu além dos muros da fundação. Robert notou mudanças em sua sala de diretoria corporativa, onde diversidade não era mais apenas uma palavra da moda, mas uma prioridade. Elizabeth ajudou a estabelecer um programa de mentoria, unindo executivos experientes com estudantes promissores de comunidades carentes. Não estamos apenas abrindo portas, explicou Elizabeth durante uma reunião comunitária. Estamos garantindo que as pessoas tenham o apoio necessário para passar por elas e ter sucesso. Os efeitos cascata se espalharam por seu círculo social. Alguns amigos se distanciaram, desconfortáveis com o novo papel de advocacia dos Richardons. Outros, inspirados por seu exemplo, começaram sua própria jornada de conscientização. Os Prescotts, que já foram o catalisador da demissão de Angela, agora eram voluntários regulares no centro. É fascinante, Robert ouviu a senhora Prescott dizendo a outro voluntário, o quanto sentimos falta quando ficamos em nossa bolha de privilégio. A escola das crianças passou por sua própria evolução. A franqueza de Emma e Lucas sobre a jornada de sua família gerou conversas entre seus colegas de classe e professores. A administração, inicialmente resistente a mudanças, começou a implementar iniciativas de diversidade após pressão dos pais que frequentavam os programas dos Richardons. Uma manhã, Robert chegou ao centro e encontrou Elizabeth e Angela conversando profundamente com um grupo de empregadas domésticas. Elas estavam discutindo direitos trabalhistas e oportunidades educacionais para seus filhos. Os olhos de Elizabeth brilharam com lágrimas quando uma trabalhadora compartilhou uma história que lembrava as experiências de sua mãe. Estamos criando um fundo de assistência jurídica, Elizabeth anunciou naquela noite durante o jantar. Muitas trabalhadoras enfrentam discriminação sem recursos para lutar.
Minha mãe nunca teve esse apoio, mas podemos garantir que outras tenham. O trabalho da fundação atraiu a atenção da mídia, mas não a cobertura da página da sociedade a que estavam acostumadas. Em vez disso, jornalistas sérios queriam entender sua transformação de observadores privilegiados para participantes ativos na mudança social. Como você responde aos críticos que dizem que isso é apenas culpa de rico? Perguntou um repórter durante uma entrevista. Robert observou Elizabeth considerar a pergunta. Não se trata de culpa, La respondeu. é sobre responsabilidade. Sobre reconhecer que privilégio não é apenas algo para se aproveitar ou se sentir mal, é uma ferramenta para criar mudanças. Ângela, agora diretora do programa da Fundação, desenvolveu iniciativas que foram além da caridade tradicional. Eles criaram incubadoras de negócios para empreendedores minoritários, programas de bolsas de estudo que incluíam oportunidades de mentoria e estágio, e treinamento de advocacia para líderes comunitários. Não estamos apenas ajudando as pessoas, ela explicou durante uma reunião do conselho. Estamos mudando sistemas que criam desigualdade em primeiro lugar. O envolvimento das crianças se aprofundou. Emma começou um podcast onde os jovens compartilhavam suas experiências com discriminação e esperança por mudanças. Lucas organizou uma feira de tecnologia onde alunos de diferentes escolas puderam colaborar em projetos que abordam as necessidades da comunidade. Uma noite, enquanto se reuniam para seu jantar familiar agora regular com Ângela, Emma fez um anúncio. Eu decidi o que quero fazer quando crescer, ela declarou. Eu quero ser uma advogada de direitos civis. Lucas falou, e eu quero fazer aplicativos que ajudem as pessoas a aprender sobre diferentes culturas. Robert chamou a atenção de Elizabeth do outro lado da mesa, vendo sua própria emoção refletida ali. Seus filhos estavam crescendo com um senso de propósito que nenhum deles possuía naquela idade. A celebração do primeiro aniversário da fundação foi diferente de seus eventos sociais habituais. Em vez de discursos formais e decorações caras, eles organizaram um festival comunitário no parque. Food trucks representando diversas culinárias enfileiravam-se nos caminhos, artistas locais se apresentavam em vários palcos e estandes de informações exibiam várias iniciativas. Caminhando pela multidão, Robert observou a mistura natural de classes sociais e culturas. Elizabeth, vestida casualmente com jeans, estava ensinando receitas tradicionais que aprenderá com sua mãe para um grupo entusiasmado. Ângela se movia entre as atividades, o respeito que ela comandava era evidente na forma como as pessoas buscavam sua orientação. Você criou algo extraordinário, Maya Shen, sua facilitadora original do centro comunitário, comentou ao se juntar a Robert. Mas, mais importante, você mostrou aos outros que é possível. Olhando para sua família, Elizabeth compartilhando histórias com carinho em vez de vergonha, seus filhos se movendo com confiança entre diferentes grupos, Ângela liderando com sabedoria e autoridade. Robert percebeu que eles construíram mais do que programas e iniciativas. Eles construíram uma nova maneira de estar no mundo, uma que reconheceu feridas passadas enquanto trabalhava ativamente para curá-las. Seu privilégio se tornou uma plataforma para mudança em vez de uma barreira para a compreensão. O verdadeiro trabalho está apenas começando, Elizabeth costumava dizer. E ela estava certa. Mas eles não eram mais as mesmas pessoas que começaram esta jornada. Elas se tornaram o que seus filhos já sabiam ser, pontes entre mundos, defensoras da mudança e prova de que a transformação era possível, uma conversa honesta de cada vez. A postagem nas redes sociais apareceu em uma tranquila manhã de domingo. Victoria Whitmore, ex-colega de faculdade de Elizabeth e amiga de longa data, escreveu um editorial mordaz no jornal mais prestigiado da cidade, intitulado Quando a sinalização de virtude destrói o tecido social, a queda dos Richardons. As mãos de Elizabeth tremiam enquanto ela lia o artigo em seu tablet. Victoria havia transformado cada detalhe íntimo compartilhado durante sua amizade de 20 anos em uma arma, pintando um quadro de uma família que havia se perdido em uma tentativa desesperada de parecer acordada. Mãe! Emma estava parada na porta, seu telefone na mão. As pessoas estão compartilhando a postagem da senhora Whitmore na escola. Elas estão dizendo coisas mal do SAS sobre nós. Robert encontrou as duas na cozinha, Elizabeth ainda olhando para o artigo. As palavras pareciam saltar da tela. Elizabeth Richardson, outrora um pilar da nossa comunidade, traiu sua classe e posição. Seus filhos, outrora herdeiros promissores de um legado respeitado, agora falam de retórica de justiça social sem entender o dano que causam às suas próprias perspectivas futuras.
Ela está tentando nos machucar onde somos mais vulneráveis, Elizabeth sussurrou, seu dedo pairando sobre um parágrafo particularmente cortante sobre sua mãe. Ela conhece todos os nossos segredos. O ataque foi metodicamente elaborado. Vitória tinha sido uma presença constante em suas vidas até que as mudanças começaram. Ela esteve lá durante a escalada social cuidadosamente construída de Elizabeth. Testemunhou seus esforços desesperados para se distanciar de sua origem. Compartilhou inúmeras conversas íntimas sobre seus medos e ambições. O artigo não apenas criticava suas ações atuais, questionava seus motivos, sua sinceridade e, mais dolorosamente, seu direito de mudar. A repentina adesão dos Richardons às causas da justiça social não é nada mais do que uma tentativa de se reformular em um clima social cada vez mais hostil, escreveu Vitória. Eles abandonaram os princípios que tornaram seu sucesso possível. A repercussão foi imediata. Vários doadores da fundação ligaram para revisar seus compromissos. Os pais da escola das crianças começaram a questionar as novas iniciativas de diversidade. Até mesmo alguns de seus aliados recentes pareceram recuar, inseguros sobre as acusações de falta de sinceridade. Devemos responder? Robert perguntou durante uma reunião de emergência com o conselho da fundação. Emitir uma declaração? Angela, que permaneceu em silêncio durante a discussão inicial, finalmente falou. Não se trata apenas de sua reputação. O ataque de Vitória tem como objetivo desacreditar o trabalho em si, sugerir que pessoas privilegiadas não podem ser aliadas genuínas na luta contra a discriminação. O telefone de Elizabeth vibrou com outra mensagem. Vitória estava programada para aparecer em um programa de notícias local para discutir a controvérsia. O cronograma de seu ataque estava ficando claro. Esta era uma campanha calculada para desfazer tudo o que eles haviam construído. Naquela noite, eles se reuniram na sala de estar, Robert, Elizabeth, as crianças e Angela, para decidir seus próximos passos. Lucas tinha ficado estranhamente quieto o dia todo, mas agora ele ergueu os olhos do tablet com determinação. Lembra do que você nos disse sobre ser corajosa? Ele perguntou a Angela. Sobre como às vezes fazer a coisa certa significa que as pessoas não vão gostar de você. Emma entrou na conversa. A senhora Whitmore está apenas assustada, não está? Como a mamãe estava antes. Porque quando as coisas mudam, algumas pessoas ficam assustadas. Elizabeth prendeu a respiração, ouvindo sua própria transformação refletida na compreensão de seus filhos. Sim, ela disse suavemente. Ela está assustada. E ela está tentando assustar os outros também. Então precisamos mostrar a eles que não há nada a temer, declarou Emma com a clareza simples da juventude. O plano surgiu organicamente. Em vez de uma resposta formal às acusações de Vitória, eles deixariam seu trabalho falar por si. Em si, eles organizaram uma reunião aberta na fundação, convidando a comunidade, incluindo seus críticos, para ver em primeira mão o que eles construíram. Mas o verdadeiro avanço veio quando Elizabeth recebeu uma mensagem de uma fonte inesperada. O antigo empregador de sua mãe, agora idoso, mas ainda influente, leu o artigo de Vitória e queria falar com ela. Eu me lembro da sua mãe, disse a senhora Bradford quando se conheceram. Eu me lembro de como a tratamos. Eu carreguei essa vergonha por anos. Quando vi o que você está fazendo agora, eu quero ajudar. O apoio público da senhora Bradford, combinado com Depoime. Nutos de membros da comunidade cujas vidas foram impactadas pelo trabalho da fundação, começou a virar a maré. Outras famílias ricas, inspiradas pela disposição dos Richardons de enfrentar críticas em vez de recuar para seus privilégios, se apresentaram como aliadas. A aparição de Vitória na televisão saiu pela culatra quando ela não conseguiu responder a perguntas básicas sobre os programas e impactos reais da fundação. Seus ataques pareciam vazios diante da realidade de vidas melhoradas e comunidades fortalecidas. A crise atingiu seu clímax em uma reunião do Conselho Escolar onde Vitória tentou desafiar as novas iniciativas de diversidade. Enquanto falava sobre manter valores tradicionais, Emma se levantou de seu assento. Senhora Whitmore, ela disse claramente, sua voz ecoando pelo auditório, você gostaria de vir visitar nosso centro comunitário? Ver o que realmente fazemos? Porque eu acho que se você viesse, você não teria tanto medo da mudança. A simplicidade do convite, oferecido sem raiva ou defensividade, mudou toda a atmosfera da reunião. Vitória, diante de uma abertura genuína em vez do conflito que ela buscava, vacilou. Elizabeth se levantou para ficar ao lado de sua filha. O convite é sincero, Vitória. Sempre foi. O medo da mudança me impediu de ser eu mesma por anos.
Ele não precisa continuar controlando você também. A reunião terminou sem resolução, mas algo se divertiu fundamentalmente deslocados. Ao se recusarem a ser envergonhados de volta aos seus antigos papéis, ao permanecerem firmes em sua nova verdade enquanto permaneciam abertos ao diálogo, os Richardons demonstraram a própria transformação que defendiam. Mais tarde naquela noite, enquanto processavam os eventos dos últimos dias, Angela compartilhou uma perspectiva que colocou tudo em foco. Todo movimento por mudança enfrenta esse momento, ela disse. Quando aqueles que se beneficiam da velha maneira de fazer as coisas tentam desacreditar a possibilidade de transformação. Sua resposta, escolher a abertura em vez da defensiva, o convite em vez da rejeição, é assim que a verdadeira mudança se parece. Elizabeth olhou ao redor para sua família, para a força que eles encontraram não em manter as aparências, mas em ser autenticamente eles mesmos. Vitória conhecia o antigo eu, ela disse calmamente. O eu que tinha medo de reconhecer as lutas da minha própria mãe. Mas ela não sabe quem eu me tornei. Quem todos nós nos tornamos. A crise havia testado seu comprometimento com a mudança, mas também revelou quão profundamente essa mudança havia se enraizado. Eles não estavam mais apenas falando sobre transformação, eles estavam vivendo isso, mesmo quando isso lhes custava algo. E ao fazer isso, eles estavam mostrando aos outros que o preço da mudança, embora real, valia a pena pagar. A revelação veio por meio de uma fonte inesperada, uma ex-funcionária dos dias da mãe de Elizabeth como governanta. A idosa tinha lido sobre a controvérsia em torno dos Richardons e estendeu a mão com informações que mudariam tudo. Sua mãe não foi apenas demitida da casa de Bradford, explicou a senhora Jenkins durante uma reunião silenciosa no escritório da fundação. Ela foi demitida porque a mãe de Victoria Whitmore alegou que ela havia roubado joias. Não era verdade, claro, mas naquela época, a palavra de uma mulher branca contra uma governanta de cor. Ela balançou a cabeça tristemente. É por isso que você nunca mais viu sua mãe trabalhar em nenhuma das casas grandes. Elizabeth ficou perfeitamente imóvel, as memórias reorganizadas se encaixando como peças de quebra-cabeça finalmente encontrando seus devidos lugares. Ela se lembrou da mudança repentina de carreira de sua mãe, da mudança para um apartamento menor, dos empregos extras que ela aceitou para manter Elizabeth em boas escolas. Tudo por causa dos Whitmores. Victoria sabe, continuou a senhora Jenkins. Ela encontrou as cartas de sua mãe sobre isso anos atrás. É por isso que ela está tão desesperada para desacreditá-la agora. Seu trabalho com a fundação, sua defesa dos direitos dos trabalhadores domésticos, tudo isso está chegando muito perto de casa. O peso dessa revelação caiu sobre a família como um cobertor pesado. Robert observou sua esposa lutar com as implicações, vendo os últimos pedaços de sua antiga vida desmoronarem. Precisamos conversar sobre isso, disse Angela calmamente. Tudo isso. Não apenas em nossa família, não apenas em nossa fundação, mas como uma comunidade. A decisão de organizar um evento de diálogo comunitário foi unânime, mas desta vez, eles abordaram de forma diferente. Em vez de uma gala de caridade ou apresentação formal, eles planejaram um dia de contar histórias e compartilhar a verdade. Eles criariam um espaço onde as pessoas pudessem falar sobre as histórias ocultas que moldaram sua comunidade. O evento foi agendado para uma tarde de domingo no Parque Central da cidade. Eles montaram círculos de cadeira sob os velhos carvalhos, cada um dedicado a diferentes aspectos da experiência da comunidade: discriminação no local de trabalho, direitos dos trabalhadores domésticos, desigualdade educacional e transformação pessoal. Vitória recebeu um convite pessoal, não como uma adversária, mas como alguém cuja própria história familiar estava enredada nessas histórias. A nota, escrita à mão por Elizabeth, era simples: algumas correntes precisam ser quebradas juntas. O dia chegou com o tipo de clima perfeito que parecia quase simbólico demais, céu limpo após semanas de chuva. As pessoas começaram a chegar cedo, carregando cadeiras dobráveis e pratos cobertos para o potluck comunitário que se seguiria às discussões. Elizabeth estava perto da mesa de registro, cumprimentando as pessoas com calma que surpreendeu até ela. Ela passou a manhã visitando o túmulo de sua mãe, compartilhando a verdade que finalmente descobriu e prometendo fazer com que isso importasse. As conversas começaram organicamente. Em um círculo, ex-empregadas domésticas compartilharam histórias de dignidade mantidas diante da discriminação. Em outro, crianças como Emma e Lucas lideraram discussões sobre o que significava crescer questionando os privilégios que herdaram. O círculo de Robert se concentrou em líderes empresariais reconhecendo seu papel na perpetuação ou no desafio de desigualdades sistêmicas.
Angela se moveu entre os grupos, ajudando a orientar as discussões quando elas se tornavam difíceis, garantindo que todas as vozes tivessem espaço para serem ouvidas. Vitória chegou no meio da tarde. Ela ficou na beira do parque por um longo tempo, observando. Elizabeth viu a presença de sua antiga amiga, mas não se aproximou imediatamente. Algumas jornadas tiveram que começar com observação. O avanço veio durante a sessão de microfone aberto. A senhora Jenkins compartilhou a história da mãe de Elizabeth, sua voz ecoando pelo parque repentinamente silencioso. Quando ela terminou, Vitória deu um passo à frente. Eu também tenho uma história, ela começou, com a voz trêmula. Sobre herança, não de dinheiro ou posição, mas de culpa. Sobre as coisas que nossos pais fazem e que carregamos sem questionar, até que alguém corajoso o suficiente nos mostre outro caminho. Enquanto Vitória falava sobre descobrir as cartas de sua mãe, sobre viver com conhecimento daquela injustiça, sobre seu próprio medo de mudança, Elizabeth se moveu para ficar ao lado dela. Sua história compartilhada, complicada, dolorosa, mas real, tornou-se parte da tapeçaria maior da cura comunitária. As crianças, que estavam ouvindo atentamente, iniciaram a resposta. Emma caminhou até Vitória com uma das pulseiras da amizade que ela estava fazendo em sua mesa de artesanato. Lucas seguiu com um desenho que ele havia feito sobre perdão. Às vezes, Emma disse, autossuficiente para todos ouvirem, os adultos esquecem que mudar é ok. Isso é o que o papai diz, todos nós podemos aprender a ser melhores. A simplicidade de suas palavras abriu algo na reunião. Outras histórias começaram a fluir, sobre erros cometidos e reconhecidos, sobre mudanças que pareciam impossíveis até que não eram, sobre a coragem de enfrentar verdades desconfortáveis. Quando o sol começou a se pôr, a comunidade compartilhou uma refeição junta, pratos de diferentes culturas e tradições se misturando em pratos de papel, conversas fluindo por círculos que antes pareciam intransponíveis. Elizabeth se viu sentada entre Vitória e Angela, as três compartilhando histórias sobre suas mães, vidas diferentes que se cruzaram de maneiras que seus eu mais jovens nunca poderiam ter imaginado. O que acontece agora? Vitória perguntou calmamente. Agora, respondeu Angela, continuamos fazendo o trabalho. Juntos. Robert observou sua família, não apenas Elizabeth e as crianças, mas todas as pessoas que se tornaram parte de seu círculo estendido de cuidado e comprometimento. Ele viu como seu despertar pessoal havia desencadeado algo maior, como sua disposição para mudar havia criado espaço para outros fazerem o mesmo. A fundação continuaria seu trabalho, fortalecida por novos aliados e compreensão mais profunda. O centro comunitário continuaria crescendo, agora enriquecido por histórias que finalmente foram ditas em voz alta. Seus filhos levariam essas lições adiante, já mostrando mais sabedoria do que seus pais esperavam. Mas talvez o mais importante, eles mostraram que a transformação era possível, não apenas em grandes gestos ou declarações públicas, mas na coragem silenciosa de encarar a verdade, na escolha diária de ser melhor, na esperança persistente de que a mudança, uma vez iniciada, pudesse se espalhar infinitamente. Quando a escuridão caiu e as lanternas foram acesas ao redor do parque, Emma agarrou a mão de seu pai. Pai, ela sussurrou, acho que todos nós vamos ficar bem agora. Robert apertou a mão dela, observando Elizabeth e Vitória ajudarem Angela a arrumar os círculos de contação de histórias, seu lau compartilhado lutador carregando pelo ar da noite. Sim, ele disse, acho que estamos. E naquele momento, sob estrelas que testemunharam inúmeras gerações de luta e esperança, o despertar da família Richardson se tornou parte de uma história maior, uma de comunidade, transformação e a infinita possibilidade de mudança.